João 10:10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Irmãos, eu quero intitular essa mensagem com o título Vida Plena. Amém? Vida plena. Aqui nós vamos ver que o propósito do ladrão aqui significa Satanás, ou adversário, inimigo de Deus, inimigo nosso, o anjo caído. Ele tem três funções: matar, roubar e destruir. Ele tem três funções e usa três estratégias: concupiscência dos olhos, aquilo que nós vemos; concupiscência da carne, os prazeres; e soberba da vida, que foi o pecado, ali original, da desobediência, mas com orgulho de querer ser igual a Deus. Então ele vai tentar matar, roubar e destruir usando essas três armas. E isso ele já faz desde a criação do mundo. Quando o homem peca ali, Satanás usa essas três estratégias. Mas Jesus vai dizer que ele veio para dar vida e vida em abundância. E 1 João vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Satanás vem matando, roubando e destruindo uma vida desde o nascimento. Eu estava ouvindo alguém falar e eu achei interessante que desde o nascimento, irmãos, desde o útero, desde o início da concepção, aquilo que o pai e a mãe eles falam com a criança já absorve. Muitas vezes Satanás vai usar pais e mães disfuncionais para começar a destruir aquela criança desde o ventre. Depois, a nossa vida, a nossa história, nós vamos sendo destruídos, roubados, e alguns chegam a ponto de ser mortos, perderem literalmente a própria vida. Mas a boa notícia é que quando Jesus chega na vida de um homem e de uma mulher, aleluia, ele interrompe esse processo satânico de destruição, de roubo, e de levar até uma possível morte, e agora ele vai trazer uma vida plena. E quando nós falamos dessa palavra plenitude, nós precisamos entender, irmãos, que plenitude é algo talvez inatingível aqui na terra. Jesus fala que é com abundância. Eu estou usando a vida plena. Ou seja, vida plena seria uma vida completa. Só que aqui nessa vida nós não vamos atingir isso. A Bíblia vai dizer que nós vamos atingir a varonilidade, ou seja, essa plenitude somente na presença de Deus. Mas John Wesley, na doutrina da perfeição cristã, doutrina metodista, ele vai dizer que a perfeição é inatingível. A perfeição não se alcança, mas nós devemos correr como se possível fosse. Aleluia, nós não atingiremos, mas nós vamos até o ponto de sermos plenos, de atingirmos praticamente a plenitude aqui na terra. Amém? Um processo diário na presença do Senhor. E nessa vida plena, o Senhor, Ele vai usar 4 elementos. Primeiro, para que tenhamos uma vida plena, é necessário a presença do Senhor. Amém? Você pode repetir comigo? Diga: a presença do Senhor. Aleluia! Não existe vida abundante, plena, sem que o Senhor esteja presente. Mas muitos de nós aceitamos a Jesus, trazemos Jesus para habitar em nós agora pelo Espírito Santo,
porque ao aceitar Jesus, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e nós dizemos: eu tenho a presença do Senhor. Verdadeiramente, irmãos, nós, a nossa vida é o templo do Espírito, o nosso coração é o altar do Senhor, mas muitas vezes o Senhor está até mesmo presente, mas nós não temos comunhão com Ele. Eu gosto muito de falar que é como uma casa: pai, mãe e filhos habitam o mesmo espaço, mas pode acontecer de estarem no mesmo ambiente e não terem comunhão, não terem intimidade, não terem convivência. O pai sai, a mãe sai, os filhos saem, às vezes não sentam à mesa para ter um tempo junto, às vezes não dialogam, não conversam, não olham nos olhos. Nós estamos vivendo essa geração, de você estar no mesmo ambiente, mas não interagir. Uma vez passou uma reportagem, um grande colégio do Rio, colegas que estavam no mesmo ambiente, num pátio, e um perto do outro falando no celular, um com o outro, mandando mensagem, digitando mensagem, em vez de olhar no olho e falar, um com o outro, eles estavam digitando uma mensagem estando perto. E nós estamos vendo isso, e não é diferente com o Senhor. O Senhor está em nós, mas é necessário que nós tenhamos intimidade, vida com Ele, vida plena, só com a presença do Senhor, e mais do que a presença dEle, usufruir da sua intimidade. Aleluia! Quantos querem mais da intimidade do Senhor? Santidade, aproximação, separação. Aleluia! Eu dizia num retiro de carnaval que nós vamos estar, há muitos anos atrás, que nós vamos estarmos ali, que tem pessoa que diz: eu vou para um retiro de carnaval para ficar longe do pecado, para me afastar das tentações, para ficar longe do diabo. Eu dizia assim: mais do que estar longe de Satanás, nós estamos aqui para nos aproximar de Deus. Porque eu conheço pessoas que até estão longe de pecado, pessoas até que estão afastadas de algumas coisas malignas, mas que não estão próximas de Deus. Então, aleluia, a primeira coisa de uma vida plena é que Jesus precisa estar presente. Amém. Jesus precisa ser o centro. Aleluia. Por isso que diz, buscai ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos entender que alguém diz: então vai vir tudo o resto. Mas quando diz buscai o Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas, é que quando nós priorizarmos o Senhor, quando o Senhor estiver em primeiro lugar, nós não vamos querer todas as coisas, ou nós não vamos querer algumas coisas. Quando o Senhor estiver em primeiro lugar, nós vamos saber as coisas que são importantes, e elas virão junto com a presença do Senhor. Porque parece que quando nós dizemos Senhor em primeiro lugar, depois as outras coisas, é que pode vir tudo. Mas nós vamos estar aptos a escolher o que é melhor para a nossa vida. Aleluia. Então, irmãos, primeiro, a presença do Senhor. Quando Israel vai para uma das batalhas, está lá em Êxodo capítulo 33, o Senhor diz: eu não vou no meio de vós, porque vocês são um povo obstinado, e se eu for no meio de vós, eu os consumirei no caminho. E naquele momento Moisés, ele não vai ver o tamanho do exército, ele não vai ver quais as estratégias que eles tinham, mas Moisés vai entender uma coisa: sem a presença do Senhor não há vitória, sem a presença do Senhor não há êxito, sem a presença do Senhor não há como vencer. E aí Moisés vai dizer: se o Senhor não for, não nos faça ir. E Deus vai dar uma resposta para ele. O Senhor vai dizer: eu irei no meio de vós,
e vos trarei descanso. Aleluia. A presença do Senhor nos faz descansar. A presença do Senhor é a garantia que nós podemos descansar. Aleluia. Porque quando o Senhor vai, nós não precisamos guerrear, Ele vai à nossa frente. Quando o Senhor vai, aleluia, Ele vai abrindo os caminhos, Ele vai preparando a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, essa vida plena, ela vai precisar de restauração. Aleluia. Irmãos, eu gosto muito da palavra transformação, falar que nós precisamos ser transformados. Uma vida que não é transformada não se converteu de verdade. Não podemos estar na igreja e viver a mesma vida. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a palavra restauração a palavra transformação é até oportuna, mas eu quero usar uma outra palavra, restauração, porque o Senhor colocava no meu coração. Sabe o que é restauração? É pegar algo que já foi perfeito e voltar a transformar para que fique perfeito, ou que venha melhorar. Aleluia. O Senhor, Ele vai nos restaurar, porque Ele já nos criou, e a Bíblia diz, como coroa da criação, como uma obra que Ele fez. Ele disse que todas as coisas são boas, mas quando Ele fez o homem, Ele disse: é muito bom. Aleluia. Nós fomos criados pelo Senhor para viver na plenitude da sua presença. Adão e Eva, eles tinham comunhão com o Senhor todos os dias. Não havia um pecado, estava no estágio da inocência, a primeira dispensação, mas com o pecado, a segunda dispensação, quando agora vem o período da consciência, a dispensação da consciência. O pecado entrou na humanidade. Quando o pecado entrou, começou a danificar, começou a estragar aquilo que Deus fez perfeito. Aleluia. E quando eu falo dessa restauração, irmãos, principalmente da identidade. Aleluia. Você pode ver todos os vícios, todos os pecados, todas as disfuncionalidades. O Senhor nos criou para nós sermos santos. Então vem o pecado e deforma. O Senhor nos criou para nós sermos funcionais, para funcionarmos. E vem Satanás e traz a disfunção, nos faz nos tornarmos disfuncionais. Aleluia. O Senhor nos criou para sermos livres. E vem os vícios, vem os pecados e nos escraviza. E aí nós olhamos para uma pessoa que não está na presença de Deus e vemos que aquela pessoa, ela não vive a identidade, ela não se parece com o Senhor. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que ele tinha dores de parto até que Cristo fosse formado. Aleluia. Na igreja primitiva, até que Cristo fosse formado neles. Aleluia. E a Bíblia diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Quando nós temos essa vida plena, primeiro com a presença do Senhor, vai haver uma restauração. Aleluia. Você pode olhar uma foto antiga. Eu tenho uma foto de quando eu tive a depressão. Parece que eu estou drogado. Na verdade, eu estava dopado. Remédios fortíssimos, e parecia que eu estava drogado ou fora de mim. Mas eu tenho aquela foto, e talvez você olhe fotos de antes de Jesus, e você olha agora, e você vai ver que você ficou até mais bonito. Aleluia! Mas não é porque você fez uma plástica, porque agora é o brilho de Deus em você. Agora o Senhor começou uma obra de restauração, de restaurar para a glória do nome do Senhor. Aleluia. O Senhor está restaurando a nossa identidade. Quantas pessoas que perguntam assim: para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui no mundo?
E pior é uma pessoa que converte e vai falar o que eu estou fazendo na igreja. Aleluia. Pessoas, aleluia, que têm a sua identidade distorcida. E é interessante, irmãos, eu estava vendo, o bispo J.B. Carvalho ministrar, ele estava falando que a interação da mãe com a criança, quando a criança está no colo e o olhar da mãe, o olhar do pai, vai trazer para a criança a identidade, o sentido de pertencimento. Aleluia, que quando a criança olha, a mãe olha para a criança se sente pertencente, ela se identifica. Aleluia, mas essa pessoa que não tem afeto, que não tem carinho, que é rejeitada, sabe o que vai acontecer? Ela vai procurar a sua identidade. É por isso que para agradar a turma, para agradar as pessoas, para agradar os amigos, para se sentir pertencente ao grupo, ela vai fazer qualquer coisa. Mas eu quero dizer para você que você é livre, porque você foi criado em identidade de Deus. Aleluia, a imagem e semelhança dele. Aleluia. É uma frase interessante, né, irmãos? De pessoas sem identidade. Ela vai muitas vezes comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar quem ela não ama, ou agradar quem ela nem conhece. Aleluia. Mas uma identidade restaurada em Deus é uma vida livre, uma vida plena, uma vida abundante. O Senhor nos chamou para a liberdade. Todas as coisas nos são lícitas, nem todas nos convêm. O apóstolo Paulo continua dizendo: todas as coisas nos são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. Quem tem uma identidade restaurada é livre em Deus. Terceira característica de uma vida plena é o equilíbrio. Aleluia, o equilíbrio. Irmãos, durante a pandemia, e hoje nós estamos vendo, eu não quero analisar essa pandemia, né? Teve muita coisa fictícia, teve muita manipulação, mas uma coisa é verdade, existiu, né? E nós vemos os efeitos físicos, pessoas, que seu metabolismo nunca mais foi o mesmo, pessoas que morreram, do nada. Mas na pandemia já se analisava, os especialistas já falavam que a questão de equilíbrio, a questão psíquica, a questão da alma, a questão das emoções nunca mais seria a mesma. E nós estamos vivendo isso no nosso tempo, pessoas desequilibradas. Eu não sei se você já teve essa curiosidade de ver o labirinto, o órgão labirinto. O órgão labirinto é o menor órgão que nós temos no corpo. Menor é uma proporção gigantesca, é muito menor do que o segundo menor órgão que nós temos. Mas é esse pequenininho, que é do tamanho de um grão, Mas é o labirinto que traz equilíbrio a todo o corpo, que permite que nós possamos ficar em pé. E quando nós temos um problema no labirinto, vem a labirintite ou a tontura, e nós perdemos o equilíbrio. E nós temos visto no nosso tempo muitas pessoas desequilibradas. Nós temos visto, irmãos, a depressão, nós temos visto a ansiedade, o estresse, a estafa, síndromes. E eu ouvi alguém dizer, é verdade, a depressão é o excesso de passado, o estresse é o excesso de presente, e a ansiedade é o excesso do futuro. E a mesma pessoa também falava o seguinte,
que quem é ansioso, e a palavra ansiedade no grego significa estrangulamento, é perder o ar, perder a condição de respirar, é estar asfixiado. Alguém dizia que quem é ansioso é como se estivesse crucificado entre dois ladrões, que é a culpa do passado e a preocupação do futuro. Mas, irmãos, não é por acaso que o melhor tempo para nós vivemos, o tempo da vida plena, o tempo da vida com Deus, o melhor tempo já tem o nome de presente, aleluia. Não é estar no passado, nem ir para o futuro, mas é viver o hoje. Se hoje ouvides, aleluia, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele não disse, ou ele não dirá, mas ele está dizendo agora, e o Senhor diz para você, você terá a vida equilibrada. Vida equilibrada, aleluia. O Senhor quer nos dar uma vida equilibrada. O apóstolo Paulo vai dizer que sejam conservados o espírito, alma e corpo, as três áreas, o espírito equilibrado, numa comunhão perfeita com o Senhor, vida de oração, de leitura da palavra, vida de jejum, vida de obediência, e o espírito está equilibrado, a alma. Claro que a ansiedade vem, irmãos, claro que a angústia vem, são inerentes à condição humana. Esses sentimentos, quando estivermos aqui na terra, mas nós devemos resistir a eles, nós devemos vencê-los para a glória do nome do Senhor. Vem e nós refutamos, vem esses sentimentos e nós os expulsamos, e aí nós começamos a ter uma alma equilibrada, as emoções em perfeito equilíbrio, e um corpo saudável. Amém? Um corpo saudável, que a gente preocupa muito com o espírito, muito com a alma, esquecemos o nosso templo, que é o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa vida, irmãos, equilibrada só com o Senhor. Só Jesus pode trazer esse equilíbrio para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em último lugar, irmãos, nós precisamos na vida plena encontrar qual é a vontade, qual é o propósito do Senhor da nossa vida. Para que nós nascemos. Uma coisa é certa, nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos para glorificar a Deus. Mas dentro desse propósito, cada um de nós temos uma missão. Ninguém está na igreja por acaso. Cada um de nós tem uma missão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro, eu era novo convertido, as pessoas já diziam, eram usados a profecia, diziam que eu seria pastor, que Deus me usaria no ministério da palavra, e aquilo caía no meu coração. Então eu quero dizer para você, aquilo que o seu coração abre, é o que Deus está te chamando para fazer. Aleluia! Se você ama a palavra, Deus não vai te colocar para ministrar o louvor. Se você não foi chamado para pastorear, o Senhor não te colocará à frente do rebanho. Cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós temos um propósito. E a alegria, a felicidade é encontrar o propósito de Deus para a nossa vida. Porque muitas pessoas falam, o meu propósito de vida é ser rico. E eles atingem a riqueza e dizem, eu alcancei a riqueza e não preenchi o vazio que havia dentro de mim. O meu propósito é me formar, fazer graduações, ter títulos. E quando aquilo acontece, ele diz, não satisfez a minha alma, não satisfez o meu propósito. E existe uma frase que diz assim, irmãos, há um vazio no coração humano, naquele que não é convertido, que só a presença do Senhor preenche. Pode colocar tudo, não preenche, continua vazio.
mas a presença do Senhor preenche. Mas a frase continua e diz assim: e há um vazio no coração do salvo, daquele que já se encontrou com o Senhor, que só o propósito de Deus preenche. Por isso que a pessoa diz: eu estou tanto tempo na igreja e parece que eu não atingo essa plenitude, essa vida abundante. É porque ainda não encontrou o propósito do Senhor. Eu conheço pessoas, depois de anos, se entregaram no ministério, descobriram o ministério, aleluia, foram felizes na presença de Deus. Pessoas que não se casaram, né, e foram viver para um povo, pessoas que foram para um lugar onde a Bíblia não tinha tradução e aprenderam aquela língua, gastaram a vida, né, uma parte da vida para aprender, para traduzir, né, aquela palavra. Então, irmãos, aleluia, esse é o propósito de Deus, aleluia, para que um dia, quando nós morrermos, nós possamos dizer, aleluia, que nós fizemos tudo que era para ser feito, não deixamos nada para trás, porque quando nós morrermos, irmãos, nós não vamos levar nada, o nosso caixão não vamos levar nada, mas o nosso legado vai ficar aqui na terra, aleluia. O que nós ensinamos, o que nós pregamos, as vidas que nós ajudamos, aleluia, as vidas que nós levamos a Cristo, elas continuarão, nossa vida vai cessar e elas continuarão, porque quando nós morrermos, nós não levaremos nada. O primeiro bilionário do mundo, chamado John Rockefeller, este homem era cristão, auxiliou o ministério de Billy Graham, né, durante grande parte da sua vida. E quando ele morreu, alguém disse assim: eu vou lá no velório, porque eu tenho uma curiosidade, eu quero saber qual a fortuna que John Rockefeller deixou. Ele chegou lá e encontrou o contador daquele homem, o tesoureiro dele, e disse: olha, eu queria saber qual a fortuna que John Rockefeller deixou. E aquele contador falou: isso eu posso te contar, se você quiser. Aquele homem curioso falou quanto que ele deixou. Falou: ele não deixou, aleluia, ele deixou tudo, porque ele não levou nada com ele. Um dia, irmãos, quando essa vida acabar, a vida plena aqui na terra, abundante, aleluia, ela só vai ter valido a pena se nós tivermos vivido com o Senhor. Porque senão, ao chegarmos ali, nós não vamos, né, levar nada, pelo contrário, lá que nós vamos receber tudo. Aleluia, porque Jesus disse nessa vida, um dos apóstolos disse para ele, né, o jovem rico, o Senhor disse para ele, ele falou assim: Senhor, o que eu tenho que fazer? Observar os mandamentos. Tem observado? Então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. O que Jesus estava falando não era a questão da riqueza, e sim um apego à riqueza. E um dos discípulos vai dizer: nós temos deixado para te servir, o que nós vamos receber? Jesus disse: nessa vida, 100 vezes mais é a vida eterna. Por isso que eu preguei aqui que nessa vida há uma abundância 100 vezes mais. Só que o que nós vivemos aqui, o que nós recebemos aqui é muito pouco, perto daquilo que já está preparado para o Senhor. Se nós, aleluia, o apóstolo Paulo vai dizer: se esperarmos por Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens, aleluia, uma vida limitada, uma vida restrita aqui na terra, né? Uma vida que, se chegar a 70 anos, é enfado, pela robustez, talvez alguns chegam até a 100, mas é limitada, é efêmera, é passageira, perto de uma eternidade que nos está proposta, aleluia. E o que recebemos aqui é muito pouco, porque o Senhor já preparou uma herança muito maior lá para mim e para você. Só que nós precisamos entender uma coisa, irmãos: vida plena é viver o céu na terra, aleluia, viver o céu na terra.
Muitas pessoas dizem: o dia que eu chegar lá no céu, nós já podemos viver um pedacinho do céu. É viver com o Senhor. Amém? Aqui nessa vida. Convido vocês a colocar em pé em nome de Jesus. Quem quer a presença do Senhor? Aleluia. Quem quer viver com o Senhor? Quem quer ser restaurado? Tudo que foi roubado, tudo que foi destruído, toda a imagem que foi deturpada, aleluia. Quem quer viver nesta vida, irmãos, no equilíbrio, uma vida equilibrada, funcional. Quem quer, aleluia, principalmente descobrir e cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Acho tão bonito, né, irmãos, o fim da vida de Paulo. Paulo está há 2 anos preso. Aleluia. Ele está há 2 anos preso em Roma. Mas aquilo que ele era impedido de fazer, por isso ele era preso. Quando o encontravam pregando, prendiam. Mas agora está há 2 anos preso. E a Bíblia vai dizer que ali ele recebe pessoas que pudessem, que quisessem falar com ele. E ele pregava livremente para aquelas pessoas. Ele está ali com os soldados da guarda romana. Um de manhã, um de tarde, um de noite. E ele vai ganhar alguns. Aleluia. O apóstolo Paulo, mesmo preso agora, ele está, aleluia, cumprindo o seu propósito. E quando o algoz chama Paulo, Paulo vai sem resistir. E a sua cabeça é colocada no lugar onde desceria a guilhotina. Mas Paulo vai, porque ele já disse: eu terminei a carreira, guardei a fé e concluí a jornada. Agora espero a coroa que Cristo me preparou. Aleluia. Que bom, irmãos, o dia que nós olharmos para trás e dissermos: eu pude fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu fui fiel ao chamado do Senhor, aleluia. Eu me entreguei pelo Senhor. Eu estava no seminário interno, eu jovem, 23 anos, e ali, né, as pessoas ali de São Paulo, das igrejas de São Paulo, diziam: vocês são jovens, estão aqui no internato, aleluia. Mas eu pensava comigo antes. É que eu vivia aprisionado, hoje eu sou livre de Cristo Jesus. Eu posso dizer para os irmãos: já faz 28 anos eu não perdi nada, pelo contrário, dizer: vocês estão perdendo a vida de vocês, a juventude de vocês. Eu perdi, aleluia, quando Satanás roubou a minha identidade, me colocou num quarto escuro, numa depressão profunda, que eu pensava em tirar a minha vida todos os dias. Aleluia, que eu não tinha alegria, não tinha nada, mas em Jesus eu encontrei vida plena, propósito, eu entendi o chamado dele. Eu tenho, aleluia, procurado cumprir a sua vontade. Aleluia, que nessa noite, irmãos, de todos os pontos que foram ministrados, eu quero nessa noite convidar você que ainda tem dúvida do que o Senhor te chamou, para que você peça ao Espírito Santo. Aleluia, Ele vai ser o maior interessado em revelar para você para que você nasceu, qual é o teu propósito. Aleluia. Senhor, tem uma missão para a sua vida. Senhor, tem um propósito para a sua vida. O Senhor tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E quando eu digo isso, irmãos, não é abdicar da vida. Aleluia, viver a plenitude do Senhor, viver o propósito de Deus na terra, cumprir a vontade do Senhor. Não é uma vida miserável, não é uma vida limitada, não é deixar de fazer nada, é deixar de viver nada. Ontem eu estava
ali na palestra, né, da minha filha ali, do 3º ano. Eu estava falando alguns tipos de faculdade, apareceu lá ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Quando eu era mais novo, não sei se é porque nessa época da adolescência, meu irmão ele falava de fazer jornalismo, e eu queria fazer marketing, sempre gostei, mas eu não fiz. Meu primeiro vestibular, antes de me converter, foi para medicina. Eu não passei, mas um dia eu encontrei meu propósito. Eu estava fazendo um cursinho, eu deixei tudo para trás. Eu peguei o ônibus de Juiz de Fora para cá, disse para minha mãe: estou gastando seu dinheiro, não quero estudar essas matérias, eu quero estudar, aleluia, eu quero viver as coisas de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E 6 meses depois eu estava no seminário interno. Glória a Deus! Aleluia! Talvez você vai estudar, você vai se formar, você vai ter uma carreira. Quer dizer que viver o propósito de Deus é viver só um ministério, não é isso. Talvez Deus vai te colocar em algum lugar para te usar lá. Mas que tudo que você fizer seja para uma missão, para cumprir a vontade de Deus. Aleluia! O Senhor não vai tirar nada de você, pelo contrário, Ele vai te acrescentar. Aleluia. Viver a vontade de Deus. Aleluia. Nós continuamos com livre-arbítrio, mas é viver a vontade de Deus, deixar Deus ministrar no nosso coração. Eu sinto o Senhor chamando vidas aqui. Aleluia, eu sinto o Senhor vai começar a despertar você para algo. Deus vai te colocar em lugares para você glorificar o nome dEle. O Senhor vai te levantar, aleluia, com um propósito. Você vai dizer verdadeiramente: encontrei sentido, encontrei, aleluia, propósito. O Senhor vai preencher esse vazio através do propósito dEle para a sua vida, aleluia. Você pode colocar a mão no seu coração. Quantos querem viver o propósito do Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, Teu Espírito tem falado conosco nesta noite. Aleluia. Cada um de nós, Pai, estamos diante de uma escolha. Nossa vida é feita de escolhas. E Pai, nós podemos escolher cumprir ou não o Teu propósito, cumprir ou não o chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Aleluia. Isso não interferirá, não vai interferir, não interferirá na nossa salvação. Porque a salvação não é cumprir chamado, a salvação é crer em Jesus. Mas, ó Deus, cumprir esse propósito, cumprir esse chamado, aleluia, trará sentido para a nossa existência, trará sentido para a nossa vida, aleluia, e viveremos, experimentaremos qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, aleluia. Obedeceremos o Teu propósito, Senhor, aleluia. Louvado seja o Teu santo nome. Levanta, Pai, nessa igreja, homens e mulheres comprometidos com a Tua missão, homens e mulheres, Pai, que têm a sua identidade restaurada, que sabem para o que nasceram, quem são em Cristo, aleluia, qual é o chamado, aleluia, que devem cumprir para a glória do Teu santo nome. Levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito, de todas as idades, ó Deus, em todas as funções, aleluia, de todas as faixas etárias. Louvado seja o Teu santo nome. Desperta-nos, Senhor,
Desperta-nos, ó Deus, a vivermos essa vida plena, não nos contentarmos com uma vida, uma mesmice, não nos contentarmos mais, ó Deus, de vivermos as mesmas coisas. Aleluia, o Senhor nos chama para o extraordinário, o Senhor nos chama para o sobrenatural, o Senhor nos chama para a plenitude, o Senhor nos chama para a excelência, o Senhor nos chama para a abundância. Aleluia. Pai, vivemos o avivamento dos últimos dias, onde nós cumpriremos a nossa missão para a glória do nome do Senhor. Nos ajuda a escolher, Senhor. Nos ajuda, Pai, a abandonarmos aquilo que precisamos abandonar e abraçarmos aquilo que o Senhor nos chama a abraçar. Aleluia. Espírito Santo, aonde há um coração quebrantado, aonde há um coração sedento, aonde há um coração desejoso de viver o teu propósito, começa a ministrar, Senhor. Traz sonhos proféticos. Aleluia. Traz palavras proféticas. Aleluia. Traz visões, Pai. Pai, que os teus filhos saibam o que tu queres deles. Para a glória do teu nome. Ó Deus, nós oramos certos da vitória. Em nome de Jesus.